Você já imaginou um tempo em que toda a humanidade estava falando a mesma língua, tinham os mesmos sonhos e objetivos, mas algo estava errado com esse propósito? Imagine uma sociedade inteira, unida com um único objetivo, tentando construir algo grandioso, mas que não estava de acordo com a vontade do Senhor. O que aconteceu com essas pessoas? Como o Senhor guiou aqueles que o buscaram? E o que podemos aprender com isso hoje em dia? Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de Os Mistérios do Conhecimento. Na aula de hoje, nós vamos estudar sobre a Torre de Babel, um assunto muito interessante e complexo ao mesmo tempo, e refletir sobre as escolhas que o homem faz e a direção que realmente importa na vida. Na Bíblia, em Gênesis capítulo 11, versículo 1, lemos: toda a terra tinha uma só língua e uma só maneira de falar. Só que no versículo 4 nos disseram: façamos para nós um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Só que em Gênesis capítulo 11, versículos 7 e 8, o Senhor disse: eia, desçamos e confundamos ali a língua, para que não entendam a língua do outro. Assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra, e cessaram de edificar a cidade. O relato bíblico é interessante, ele termina com a dispersão dos povos, mas não nos conta o que aconteceu depois, nem como alguns foram preservados. E então surgem algumas perguntas importantes que é bom ter resposta para elas, que é, primeiro, o que aconteceu com aquelas pessoas depois que foram espalhadas pela terra? Todas foram afetadas da mesma forma? Ou alguns foram guiados e protegidos pelo Senhor? Será que alguém buscou orientação antes de agir? Ou tentaram fazer tudo por conta própria? Como essas escolhas influenciaram o futuro daqueles povos e, de certa forma, o mundo em que vivemos hoje? É nesse ponto que o livro de Mórmon nos dá respostas para essas perguntas, mostrando como o Senhor guiou e preservou certos grupos, mantendo sua obra mesmo em meio à confusão e à dispersão. Teve um homem conhecido como o irmão de Jared, ele era líder do povo de Jared que saiu da Torre de Babel. Ele clamou ao Senhor para que a sua língua não fosse confundida, de acordo com o livro de Éter, capítulo 1, versículo 33. O Senhor atendeu ao seu pedido, preservando aquele grupo, em Éter 1, 35, e guiou-os a uma terra escolhida acima de todas as outras, de acordo com Éter, capítulo 2, versículo 5. Mais tarde, um grupo de pessoas saiu de Jerusalém nos dias do rei Zedequias, rei de Judá, o último rei antes do cativeiro babilônico, e isso de acordo com o livro de Ômini, capítulo 1, versículo 15 e 18. Esse grupo foi liderado por Moleque, que era filho de Zedequias, e foi conduzido pelo Senhor até mesmo a terra escolhida, onde os descendentes de Jared haviam se estabelecido. Esse grupo ficou conhecido como os Mulequitas. No livro de Mórmon, lemos que os Mulequitas encontraram um homem chamado Coriantor, o último descendente de Jared que saiu lá da Torre de Babel e que viveu entre eles por um período antes de morrer, de acordo com Ômini 1:21. Isso mostra que os Jareditas e os Molequitas habitaram a mesma terra designada pelo Senhor, que podemos identificar como parte do continente americano. E mais tarde, os Molequitas se uniram
a um povo do rei Mosias, os nefitas justos, partilhando as histórias e tradições, formaram uma comunidade unida pelo Senhor aqui no continente americano. Essa narrativa nos ensina que, mesmo em meio à confusão, à dispersão e escolhas humanas erradas, aqueles que buscam orientação do Senhor são preservados e guiados por Ele. Hoje, o mundo está cheio de vozes diferentes, muitas ideias e caminhos aparentemente corretas. Mas a verdadeira direção não está nas opiniões do mundo, e sim em Cristo. Como ele disse em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. A história da Torre de Babel nos ensina sobre escolhas, agir sozinho ou buscar orientação antes de agir. A verdadeira direção, o verdadeiro propósito e a verdadeira felicidade está em Cristo. Se você achou interessante essa história, saiba que o livro de Mórmon ele complementa a Bíblia, mostrando de forma detalhada como o Senhor preservou e guiou aqueles todos que o buscam. Ao lê-lo, você descobrirá histórias fascinantes sobre os Jareditas, os Molequitas e os Nefitas, e compreenderá como a Bíblia e o livro de Mórmon se testificam mutuamente, confirmando uma verdade que está nas Escrituras, que por boca de 2 ou 3 testemunhas, toda a verdade seria confirmada. Se você deseja entender profundamente essas histórias e aprender como os princípios que o Senhor nos ensina, você pode procurar os missionários da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Eles podem oferecer o livro de Mórmon de presente para todos que realmente querem aprender e conhecer a Cristo, que aí senão não tem propósito. E a pergunta que é importante é: será que estamos dispostos a ouvir ao mundo ou ouvir a Cristo? Que cada um reflita sobre isso em sua vida. Procure encontrar direção verdadeira no Senhor. E muito obrigado por acompanharem mais uma aula de Os Mistérios do Conhecimento. Se você gostou, compartilhe com alguém que também queira entender e crescer espiritualmente. Sim, principalmente no conhecimento da verdade. E nos vemos na próxima aula, para continuarmos juntos nessa jornada de descobertas e aprendizado. E até lá!